Olá, gente! Boa tarde, boa tarde. Começamos mais um programa do Atma Voz e hoje com uma convidada super especial que eu falo daqui a pouquinho, antes de anunciar os nossos patrocinadores, que são eles que fazem com que tudo isso aconteça. Então, minha gratidão à Empire que é uma empresa de marketing, trabalha aqui com a gente, eles que fazem toda a parte visual do Atma Voz. Você que está aí começando a sua empresa ou começando o seu negócio, entre em contato com a gente, pode acessar aí o QR Code para você fazer a sua logomarca, trabalhar o seu brand, trabalhar toda a sua imagem de empresa, deixar a sua empresa, ó, show de bola. E o nosso desafio D14D, que começou na segunda-feira, mais uma rodada. Não deixe de conhecer. Acesse o QR Code, você vai entrar na página, vai entender um pouco mais do nosso projeto. Essa semana é uma semana assim, foi a primeira semana, a semana que vem tem mais uma semana. É muito empolgante, você pode fazer a diferença no seu ano. Então lembra, menos dopamina, vamos trabalhar leitura, vamos trabalhar exercício físico, vamos mudar um pouco o nosso mindset. E a Somos, entre nas nossas redes sociais, nos siga, entra no nosso YouTube, lá tem alguns cortes maiores, você consegue acompanhar toda a programação, tanto no Atma Voz quanto o Franklin Convida. Venha com a gente. Bom, gente, feito a parte especial dos nossos anunciantes, hoje eu convido ela, que já foi a minha professora também. Gente, eu amo trazer professora. Marina, seja muito bem-vinda. Gratidão por estar aqui. Gratidão, gratidão também. Recíproco, que alegria. Muito bom. Gente, a Marina, ela, além de yoga, né, Marina? Ela tem um longo caminho aí na fisioterapia. Ela tem uma história linda para contar que a gente vai saber um pouquinho mais. E eu queria saber um pouquinho, Marina, pra gente começar, de onde você veio? Você estava me falando que é capixaba. Você nasceu aonde? Conta pra gente. Eu sou capixaba, nasci em Vitória. Na verdade, nasci em Vitória, morei 5 anos em Vila Velha. Em 86 eu vim para Fradinhos. Fiquei morando em Fradinhos um tempo e me criei ali, perto da natureza, cercado de gente bacana, alternativa, né? E concluí até 2011, quando eu casei, aí fui morar na cidade, né? Fui pro Jardim Camburi, Jardim das Vidas aí. E na pandemia eu tive uma alegria, né? Porque eu voltei para casa da minha mãe, que morava na minha casa, né? Que eu fui criada em Fradinhos. Eu já tinha minhas crianças e eu precisava de um espaço e a gente ficou lá, passou a temporada De isolamento, do né? isolamento e depois no final a gente resolveu fazer o seguinte, a minha mãe foi morar na minha casa e eu fiquei na casa dela e lá estou até hoje. Boa troca, boa troca. Muito bom. Ter esse contato com a natureza é tão importante, né? É muito E legal. eu acho que só quando a gente perde um pouco isso, que a gente valoriza às vezes, né? A gente não se dá conta de quanto aquela natureza ali, aconchego da gente, né? Daquele conchego. Você sabe que é verdade, porque quando eu morava em Fradinhos antes, né, antes de sair, eu não tinha dimensão. Depois, quando eu voltei, eu falei, gente, meu Deus do céu, eu já sabia que era bom, sabe? Mas parece que você cai várias fichas, né? Do contato, do privilégio, né? Você falando isso me lembrou, porque eu estive também essa situação, eu morava com os meus pais, né? Eu moro ainda em Jacaraípe, mas a gente sempre morou lá, desde que eu nasci. E a minha vizinhança, na casa dos meus pais, era um sítio com gado, sabe? Rios. Então eu tive muito essa criação de infância, sabe? De tomar banho de Ai, que rio, delícia. de pegar fruta no pé, sabe? Eu tive muito isso. Fez guerrinha de mamona também? Isso, guerrinha de mamona, exatamente. Guerrinha de Brincou mamona. de queimada na rua. Na rua, exatamente. Tinha muito isso. E aí, depois que eu casei, fui para um apartamento, é uma outra realidade de apartamento, né? Mas graças a Deus, tô igual você já. Tô em casa de novo, tô lá pertinho dela. Muito bom, né? E tá tudo certo. Mas me conta, nesse caminho aí de Fradinhos, quando que o yoga chegou na sua vida? Bom, é tão legal porque começou lá em Fradinhos, né? Eu tinha um namorado
E meu namorado tinha uma mãe que fazia formação em yoga na época, ela até começou a dar aula de yoga, e ela olhava para mim e falava, nossa, eu estou dando aula de yoga, você não quer fazer? Isso parece com você. E eu falava... Ai, meu Deus do céu, que coisa mais chata, sem graça, né? Que a gente fica lá parado, sem fazer nada. Não, não é para mim. Eu tinha, vamos colocar, 14 anos, aí 16 anos, até errei as idades ali que eu comecei a contar isso pro Eduardo. Com 16 anos, a vizinha da mãe do meu namorado, né, ali em Fradinhos, passou, ela uma chinesa, né, ela olhou para mim e falou assim, nossa, Marina, eu tô dando aula de yoga, eu acho que isso parece com você. Aí eu falava, gente, eu acho que essas pessoas devem estar enganadas, né, deve ter alguma coisa errada. Não mesmo. Não, e aí tá, e o tempo passou, aí eu fiz fisioterapia, e quando eu tava fazendo fisioterapia, eu tinha um namorado. E o meu namorado, uma vez, estava... Nunca falei de yoga com ele, nunca nada. Aí ele, Marina, eu fiquei esses dias lá em casa assistindo televisão de madrugada. Cara, eu vi umas posturas, eu vi umas pessoas fazendo yoga. Achei a sua cara isso, não sei o quê. Eu falei... Meu Deus. Aí tá, né? Outra coisa. Então a vida vai chamando a gente, né? E aí eu terminei a fisioterapia e sempre persegui caminhos que buscassem a integralidade do ser, né? Tentei fazer um curso de RPG, aí tentei alguns cursos de terapia manual, fui para a linha do Pilates. Eu sempre tinha que a gente tem que pensar no corpo todo, né? Na corpo e a mente, né? Mas não tinha o yoga até então, né? Então um dia eu fui fazer um curso de terapia manual, aí tô lá, que na fisioterapia, quando a gente faz os cursos, a gente tem que fazer a prática, né? Então a gente vai já preparado, né? Já com a roupa confortável, para se mexer, para testar na gente mesmo, né? Porque senão, como é que a gente vai fazer nos outros, né? Enfim, e aí, no final do curso, chegou o cara que estava organizando o curso, que nem fisioterapeuta era, falou para mim, nossa, mas você é tão dura. Aí eu olhei pra cara dele, assim, aquilo feriu meus brilhos. Eu falei, poxa, eu sempre sempre andei de bicicleta, sempre corri, nadei, sempre fui esportista, pensando na saúde. Uma pessoa fala que eu sou dura, né? Eu fiquei pensando naquilo e me veio o yoga na cabeça. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma aula desse negócio. E fui na chinesa. Aí fui lá na aula dela. Quando eu saí de lá, cara, eu falei, parece que arrancaram as partes do meu corpo, eu tô solta. E nisso eu estava só pensando nas posturas, eu não estava nem aí pro yoga no seu sentido, né, grande, abstrato, né, Sim. Nobre. E aí eu fui, legal, falei, nossa, e na época eu trabalhava com RPG, trabalhava com algumas coisas. Falei, por que eu não pensei nisso antes? Eu vou aprender isso e vou fazer isso nos meus pacientes quando eu estiver fazendo lá a postura do RPG, vou fazer tal exercício. Eu associei isso à minha profissão, né? E aí comecei a pensar nisso, comecei a fazer as aulas, achei bacana. E assim, trabalhava muito e não tinha muita, naquela época, não tinha um emprego legal, sabe? Assim, não tô falando de ganhar muito dinheiro, eu tô falando assim, de não conseguir, de repente, me desenvolver dentro da área, né? E aí eu sei que eu, no meio de um atendimento, eu herniei na frente da paciente, atendendo a paciente. Eu tinha 25 anos. Nossa. E eu não conseguia me mexer. Eu estava atendendo, eu não sei o que eu fiz, aconteceu alguma coisa na minha coluna. Eu lembro que minha mãe teve que me buscar, porque eu não conseguia andar. E eu fui para casa e fiquei de 4 apoios. Era a única posição que eu conseguia ficar sem sentir a irradiação de dor. E eu tomava remédio, mas nada, não parava com aquilo. E aí eu comecei a pensar na minha vida, né? Eu falei, gente, se eu tô assim, com 25 anos, né? Quando eu sou fisioterapeuta, como é que eu vou fazer isso para fazer isso até o resto da minha vida, né? Eu tive que parar para pensar. E eu falei, com 50 eu vou estar numa cadeira de roda. E eu comecei a repensar na vida, né? Eu lembro que meu pai, ele, como eu comentei aqui com vocês, né? Ele vende móveis de escritório, né? Ele estava precisando de uma pessoa para estar com ele. Então eu fiquei um tempo trabalhando com ele. E comecei a pensar, porque minha mãe sempre falou, Marina, faz um mestrado, vai por esse caminho. Aí eu falava, vai mãe, eu não gosto de estudar, quero isso não, né? E ficava negando isso. E aí ela sempre falava, e quando eu me vi nessa situação, eu trabalhava com meu pai, um expediente, eu atendia uns pacientes em domicílio, conforme eu fui me recuperando, né? Que eu fiquei um tempo
precisando Sem, mas foi um tempo muito bom, porque eu trato uma coluna muito bem. Graças a... Não que eu acho que todas as pessoas tenham que ter problema na coluna para acordar para isso, mas isso me ajudou né? muito, me ajudou bastante. Como profissional mesmo, né? Dar valor a isso. Foi bem legal para mim, assim, foi bacana, porque me desenvolveu um outro olhar, né? E aí a gente tem que extrair as coisas que acontecem na nossa vida e aprender, né? Tudo é pedagógico. Costumo dizer que a gente aprende ou no amor ou na dor, né? Isso. Vai ter que aprender. Tudo é pedagógico, né? Então, Verdade. assim, comecei com meu pai. E aí comecei e falei, tá bom, minha mãe vive falando desse mestrado, vamos ver qual é, né? E aí fui tentando, mas até então não tinha colocado yoga no meio. Tentei uma vez, aí não deu certo. Tentei umas 3 vezes. Na 4ª vez eu falei, gente, não é possível. E aí eu comecei, fiz uma... Eu lembro que eu entrei numa... Como é que se fala? É uma disciplina que você entra sem entrar no mestrado, que você... Como é que é o nome? É uma disciplina que você se matricula para estudar aquilo. Uhum. E aí eu entrei na metodologia da pesquisa. E eu lembro que a minha professora, na época, falou, olha, a gente não tem prova aqui, né? Mas vocês vão fazer um projeto. E eu olhei para ela, falei, podia fazer alguma coisa com yoga, né? Ela, pode ser com mulheres mastectomizadas? Aí eu falei, acho que pode, eu não sabia nem o que eu estava falando. E ela foi ensinando como é que naquela época eu não sabia. Eu formei nova, assim, né? Então não tem essa tecnologia bagagem, que tem conhecimento. hoje. Então eu não sabia o que era bireme direito, não sabia pesquisar. E, enfim, aí eu não sabia o que era biblioteca virtual e saúde, fui descobrindo. E ela falou, traz algumas coisas. Ela ensinou como é que fazia e eu trouxe. E aí ela falou, isso é bom. Aí eu falei, Tipo assim, eu não tinha muito essa noção, né? E aí ela falou, se você passar, eu te oriento. E aí foi legal, bacana que assim, na época da prova, ela sumiu. Então assim, não teve QI. Era para ser minha vaga. E aí eu passei, e aí eu tive eu fiz a pesquisa fiz um estudo clínico, randomizado e controlado com mulheres mastectomizadas. Mas até então, eu fazia as aulas de yoga, né? E achava aquilo muito bom e falava, vou fazer minha pesquisa, mas eu não quero dar aula, eu quero só fazer minha pesquisa, eu quero ser pesquisador, se me acho, né? E aí e aí, menino, aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou fazer um curso de formação, né? E foi aí que eu conheci a Ângela e tudo. E eu comecei a descobrir que era muito maior, que era muito limitado, né? Ficar vendo só postura, respiração, corpo. E assim, foi um outro mundo. E aí eu me apaixonei. E aí eu continuava sem querer dar aula. Até que um dia, e minha pesquisa era mulheres mastectomizadas em diferentes fases do tratamento. A mulher chegava e eu tinha ela era... A gente sorteava, né? Um grupo fazia yoga, o outro grupo não fazia, né? No final sim. A gente convidava para todo mundo participar, mas eu tinha que comparar os 2 grupos, e era um estudo quantitativo, né? Eu avaliava o estresse, a ansiedade, né? Das mulheres e tudo. E um belo dia, no meio da pesquisa... E no caso, Marina, você via na pesquisa a recuperação delas, o entendimento delas com o corpo? Como era isso na questão da pesquisa? Olha... O olhar da pesquisa era para ver o que nas mulheres? Só para não quebrar, eu já vou te falar. Me tocou o telefone e era a mãe do meu primeiro namorado. Que ela me chamou para fazer yoga. E ela me ligou e falou o seguinte, Marina, eu tô sabendo que você está fazendo curso de yoga, eu queria muito que você pudesse me substituir. Eu falei, tipo assim, não vou dar aula de yoga. Eu já falei, porque sabe o que é? Porque eu fiz uma cirurgia de câncer de mama, eu tô precisando de alguém para me substituir. Aí eu... Cara, ela mora do lado da minha casa. Ela tá com câncer de mama. Tipo assim, foi uma coisa assim... Uma coincidência foi que nunca ultimato do universo. Não foi um convite do universo, foi um ultimato, né? Tapa. E aí vamos pro meu estudo, né? Eu comecei a dar aula lá no espaço dela. Foi muito bom. Foi o primeiro espaço que eu comecei a trabalhar. Era em Fradinhos mesmo? Em Fradinhos mesmo. Inclusive, eu voltei para lá. Eu tô legal. lá esse ano de novo. O universo me chamou de novo. E tô muito feliz. Mas aí, voltando à situação, né, do estudo.
Aí eu pegava pessoas que receberam notícia de estar com câncer de mama. E eu não sei se você conhece o universo da pesquisa, porque o estudo clínico não é você que manda no estudo, não é você que fala assim, não, eu vou fazer isso de madrugada, eu termino. Não. Você não vai poder torcer para a pessoa ficar doente e aparecer para você. Sim. Mas você fica ali, esperando. Como é que está a demanda? Porque só vai se completar quando tiver um X ali, entendeu? Então, a espera desse X eu acho que foi a maior lição, assim, do yoga, né? Da gente viver, porque o yoga convida a gente, né? A viver Verdade. com atenção, com presença e com consciência em todas as coisas. Então, eu não posso torcer para que alguém apareça ou que não apareça, eu tenho que aceitar as coisas como elas são. Exato. E se a pessoa quiser, porque na verdade, aí vamos respondendo a pergunta, era um estudo com seis aulas de yoga, 6 práticas de yoga, o protocolo, né? E eu fiz essas 6 práticas, não foi porque eu via qual era o fluxo do hospital, é muita rotatividade. Então, quem escolheu essas 6 aulas foi o fluxo do hospital, porque eu precisava de um período, eu só podia fazer aquilo num período curto. Mas aí eu tentei distribuir isso, vamos colocar em 2 semanas, para que as pessoas pudessem fazer, vamos colocar 3 vezes, uma semana, 3 vezes na outra, e a gente ia alocando isso. E ia vendo como que tinha gente que é fora da Grande Vitória, que vinha fazer o tratamento. E bacana, né? Então a gente foi levando aquilo e era um de cada vez, né? E se a pessoa chegasse na 6ª sessão dela, olhasse para mim e falasse assim, não quero mais, tá tudo bem. Porque ela tem todo o direito, ela assinou um termo de livre que ela poderia sair na hora que ela quisesse, né? Então passou no comitê de ética. E assim, aquilo pra gente, né? Pra gente que trabalha. E outra coisa, né? Ninguém tinha feito isso aqui no Espírito Santo. A gente tem algumas pesquisas com práticas integrativas, mas assim, eu sempre fui meio solitária, né? Daquela pessoa diferentona que tinha um projeto que era meio que. É visionário, né? É algo novo. Na verdade, eu não tinha noção disso. Eu só queria fazer alguma coisa com yoga. Não fui assim, eu vou pegar esse espaço. Não, eu só queria de fundo do coração. Isso aqui é muito legal, eu acredito nisso, eu vou me sentir muito bem trabalhando com isso. Eu só tinha isso na minha cabeça. Mas eu acho que o universo traz pra gente, né? É um legado, uma missão mesmo. E pra mim foi muito bom, porque lá na UFES, né, a gente desbravou. Hoje a gente já tem grupos que estudam prática integrativa, né? A gente não tinha nada disso naquela época, né? Então foi um espaço que foi sendo construído. E eu não me coloco como pioneira. Teve outras pessoas que tentaram também. Eu me coloco na área do yoga, né? E assim, a gente faz muitos amigos, a gente vive a nossa solidão. E muitas vezes dá vontade, assim, ai meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Pelo amor de Deus. Mas aí alguma coisa acontece que fala, porque eu gosto, porque eu quero, porque tem que ser. E a gente se enche, porque não tem plano B, entendeu? Eu acredito nisso. Não dá para voltar atrás e ser pior, né? A gente tem que pensar... vai evoluir. Exatamente. Vamos evoluir. E aí, eu sei que é a minha professora maravilhosa, né, que me deu a oportunidade, a Maria Helena... a Eliana também, junto com ela como co-orientadora, e fiz aquilo, terminamos, foi lindo. Aí eu fiz um curso, até conheci um professor de São Paulo que trabalhava com pesquisa, porque até então eu não conhecia ninguém que trabalhasse com pesquisa com yoga, né? E eu conheci uma galera, um pessoal do grupo do Marcos Rojo, o professor Danilo, o professor Gerson, e aí eu comecei a pesquisar ali, pedir ajuda para o Danilo, ele me ajudou, apareceu na minha pós, né, na minha defesa, na minha qualificação, e foi lindo. E aí terminou, e aí o yoga continuou na minha vida, né, e vamos em frente. Só que muita coisa assim, as coisas parecem que não aconteciam, sabe? E aí foi em 2011, eu sei que eu passei num concurso em 2014, no estado, né, para ser fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta e ia trabalhar no hospital infantil em 2014, né? Fiquei no hospital infantil sendo servidora. E lá para 2014 me deu vontade. Nesse mesmo ano eu falei,
tô com vontade de voltar a estudar. Só que eu não tinha outra chance. Eu sabia que eu queria fazer alguma outra pesquisa com yoga. E aí eu fui fazer o contato com a minha orientadora, com a minha co-orientadora, né? E aí elas falaram, vamos voltar? Então, vamos. Aí vamos fazer. E aí a gente... tentei no doutorado... Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Bebe. Aí no doutorado... também foi um processo que não foi de primeira. Teve até uma situação que eu falei, olha, eu não sei se eu engravido, eu não sei se eu faço doutorado, vamos ver o que dá. E aí acho que foi da terceira vez. Aí a gente... Aí você engravidou ou você fez doutorado? Não, aí eu fiz doutorado. Tá. Aliás, eu engravidei em 2014. Desculpe, eu entrei grávida em 2014, comecei a trabalhar, e aí fiquei um tempo trabalhando no estado, e eu trabalhava em todas as áreas do hospital infantil, né? Então eu ia para cirurgia, ia para pneumo, ia para emergência, e eu não ia muito para oncologia e primatologia, porque eu tinha um colega que trabalhava lá. E aí eu ia passando por outros lugares, e aí eu estava já conversando com a possibilidade do doutorado, com a minha filha pequena. E aí eu falava, minha professora, mas você tem que fazer no câncer. Aí eu falava, olha, não vai dar, o Paulo tá lá. Eu não vou pegar e tirar o espaço do meu colega. Ela, você não tá entendendo. Aí eu sei que do nada, o menino vira para mim e fala assim, olha, eu consegui transferência, eu vou trabalhar agora Ele ia mudar de local, ia ficar vagando o local. A oncologia. Exatamente. Nossa. E foi muito interessante, porque aí eu abraçou, né? Abracei. E aí foi muito bom, que foi a área. E aí eu faço um detalhe, né? Porque eu falei que a gente não manda no estudo, né? Quando a gente fala de estudo clínico. Só que quando a gente faz um estudo clínico para uma mulher, né, que tem um problema, que fez uma cirurgia de mama, que teve câncer, é sempre muito difícil, né? Mas só que você chama uma pessoa e fala assim com a pessoa, olha, eu tenho um negócio aqui que pode te fazer bem, vamos fazer alguma coisa? Aí a pessoa fala, não, claro, eu quero ser ajudada. Só que essa segunda situação era um pouco diferente. Por quê? Porque a minha população de estudo era... cuidadores de crianças que acabaram de receber o diagnóstico de câncer. Nossa. Entendeu? Então, elas entravam no hospital e recebiam recentemente o diagnóstico. Então, eu tinha que chegar para essa pessoa pensando no hospital infantil, que não tem absolutamente histórico nenhum desse tipo de pesquisa, não tinha uma estrutura física, agora já mudou, né? Distribuiu, foi um pouco para outro espaço, teve construções no hospital, mas naquela época não tinha um espaço, então eu tive que negociar tudo muito bem negociado. E você tem que chegar para a pessoa e falar assim, olha só, dá para você largar o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, enfim, um pouquinho, vem aqui comigo, porque eu quero te falar uma coisa que vai ser boa para você. É difícil, né? Um pouquinho, mas é um pouquinho mais profundo. Então, nada que não possa te desafiar mais, assim, sabe? Foi uma situação que me desafiou comigo mesma dentro da minha proposta, dentro do yoga, dentro da minha proposta de autoconhecimento, né? Então, e nessa pesquisa do doutorado, você fazia prática com essas pessoas? Fazia. E aí eu tinha que contar com os meus amigos, né? Porque no estudo, como eu nunca tive projeto guarda-chuva, era eu solo ali, né? Eu que banquei a pesquisa, as orientadoras, né? Mas aí a gente não tinha um patrocínio, não tinha um patrocínio. No mestrado eu tinha até uma bolsa, né? Mas no doutorado, como eu tinha o vínculo, não tinha. Mas aí o que acontece? Eu morava no hospital e eu não podia ser a pessoa que entrevista, a pessoa que faz. A gente teve que distribuir isso, então tive que treinar as pessoas, né, fazer uma parceria, atender os pacientes delas enquanto elas... Uma mão lava a outra, né? Foi todo um processo, mas foi muito bacana. E muitas vezes eu chorava, eu queria desistir. E aí uma vez eu lembro que estava perto do meu aniversário, né? E aí a minha orientadora, eu cheguei chorando, eu não aguento mais, isso é muito difícil, não tô aguentando, é muito difícil, eu tô muito pressionada, não sei o quê. Não é difícil você pegar a pessoa no quinto dia, que tava um protocolo muito rígido, né? Porque a ciência tem uma régua que ela exige esse protocolo rígido. Aí ela falava assim, Marina, olha só, é o seguinte, a gente tá no segundo ano,
dá tempo de desistir, vamos trocar de prática? Aí eu olhava e falava, não. Mas por que não? Aí eu falei, não sei. Não, não posso. Enfim, né? E eu sei que a gente, no final das contas, a gente deu uma flexibilizada na metodologia, ajudou muito e foi me acalmando o coração. E aí eu vi quanto que aquilo me fez crescer, né? E é muito legal, porque essa perspectiva de viver o estudo clínico, né? Que a gente não é um jogo no bicho, né? A gente não sabe quanto tempo que vai durar. Mas, ao mesmo tempo, é tão bom, porque a vida é assim, a gente tem que tirar proveito de todas as coisas, não pode torcer para que dê certo ou para que não dê certo. E aí, no doutorado, eu fiz uma coisa bacana, que eu repeti o modelo, né, quantitativo, eu avaliei o bem-estar, só que aí eu avaliei não só estresse e ansiedade e sintomas de estresse, eu pensei em coisas positivas também. Eu continuei na ansiedade e fui assim, o bem-estar subjetivo, né, o bem-estar positivo, a atenção plena e consciência, eu fui avaliando outras variáveis, mas quantitativamente, né? Só que eu fiz a parte qualitativa. Então a gente continuou nesse mesmo período curto, né? Porque a maioria dos estudos que eu via na época eram 3 meses de yoga, e eu não podia fazer isso, eu não tinha fluxo para isso. E é bacana, porque em um pouco tempo, pessoa que nunca praticou yoga, ela já me demonstrou que consegue acontecer alguma coisa, né? É bacana. Muito legal. Mas aí, o que acontece? Aí eu fiz essa parte qualitativa, eu pegava, avaliava, depois eu fazia uma entrevista, né, com cada pessoa que participou do estudo, e graças a essa entrevista, esse aspecto qualitativo, a pesquisa, o projeto me respondeu que aquilo era bom para o local, aquilo era bom para o local de trabalho, para as pessoas que trabalhavam ali, para as pessoas, para os familiares, para a pessoa que ele estava cuidando, porque isso é integralidade no cuidado. Porque eu atender a criança que está com câncer é uma coisa, mas quem está cuidando dela? E será que isso não soma no cuidado, né? Tal, é uma rede de apoio que faz toda a diferença nos dois polos, né? Porque ela está bem no meio mesmo de quem está sendo cuidado e quem está cuidando, né? E isso conversa com a minha saúde coletiva, né? Que é que eu fiz, que foi a minha formação. Então, assim, aí terminou o estudo, não entendi muito para que aquilo servia, né? Fiz, né? Aí eu falei, assim, aí pedi para ser transferida para secretaria, né? Para o espaço o espaço de gestão, né? E aí fui para gestão. E na gestão cheguei exatamente 5 minutos antes de começar a pandemia. E aí comecei a futucar, porque é um mundo, né? Todas as políticas de saúde, todas as redes, tudo da atenção primária, promoção da saúde. E aí eu já sabia, e aí eu me adentrei no universo das práticas integrativas, que era a praia do yoga. E aí comecei a olhar isso, comecei a futucar, comecei a me adentrar, e aí comecei a trabalhar com isso dentro da gestão, né? E aí a gente acaba transferindo, né, uma coisa que é da prática, e pensar, assim, como se fosse ressignificar, né, tudo que a gente está fazendo. E aí o tempo passou, aí fiquei na parte da gestão, trabalho até hoje, né, com promoção da saúde, né, com PICs, com Academia da Saúde, com todos os recursos que o Ministério da Saúde, né, disponibiliza, né, para gente incrementar e qualificar o cuidado. E aí, peraí, que eu até me perdi. Não. E aí, aí passou uns anos, aí eu falei, gente, para que eu fiz tudo isso? Para que eu fiz, né? E aí, de repente, toco o meu WhatsApp. Aí eu recebo uma mensagem, né? Olha só, eu sou a Vanessa, eu sou do Mato Grosso, e eu tô aqui porque o professor Danilo, o professor que eu conheci em São Paulo, né, me indicou porque você fez um estudo com yoga. Eu tô fazendo um estudo com yoga no meio da pandemia, assim, né, perto da pandemia, aqui em Mato Grosso, com profissionais da saúde. E eu queria, assim, que você me desse, né, uma luz, participasse da minha qualificação. E aí eu falei, poxa,
legal, né? Aí fui, participei da qualificação dela, li o trabalho dela, fiquei muito encantada, como ela estuda, como que eu aprendi lendo o trabalho dela, gente, muito legal. Ai, muito carinho, a gente faz tantos amigos, né? Muito, Verdade. enfim. E aí aí depois ela me chamou para ir para. Eu tô tentando resumir, que eu tenho que ser, tem uma hora. Não, então, de repente, tempo. De repente eu não tô transmitindo todo o meu sentimento, a minha alegria, né? Com Os detalhes. cada parte, exatamente. Tranquilo. Aí eu sei que fui para era online, né? E participei da defesa da Vanessa. Ah, que legal. Aí ela me chamou para ir para defesa dela. Aí fui para defesa dela, o trabalho dela foi lindo, foi um estudo quase experimental com os estudantes, né? E eu achei sensacional, mas na hora, no meio do meio que foi longuíssima a defesa dela, a orientadora dela parou e falou assim, olha, antes de falar alguma coisa, Marina, eu queria te dizer o seguinte, que graças ao seu estudo, a Vanessa passou a acreditar no dela. Cara, não é sobre dinheiro, não é sobre honras, mas Ego, né? Não é isso nada não disso. não tem preço. Cara, você pegou, imprimiu a sua pegada, alguém do nada, viu? De repente estava meio tapada, meio cheia de areia, encontrou a sua pegada, pisou na sua pegada e deu um passo na frente para dar a pegada dela para outra pessoa chegar e pisar. E agora, final de semana, agora, 2 semanas, recebo outra mensagem, uma menina do Acre. Olha, eu estou aqui fazendo uma pesquisa com cuidadores de crianças do espectro autista. Uhum. Cara, ela vai fazer uma pesquisa com yoga. Que E a gente vai massa. fazendo amigos e é muito legal. Que massa. Porque a gente vive um caminho solitário. E quando a gente encontra pessoas, né, que a gente pode compartilhar, é tão bom. E eu acredito demais nessas pesquisas porque o yoga, ele cura. O yoga cura, sabe? Você vê várias pessoas igual eu te falei lá no começo, sabe? Uma pessoa que fazia uma aula e falava, eu tava tendo muita crise de ansiedade, não tava conseguindo dormir. Gratidão demais pela aula, sabe? Por eu ter conseguido dormir hoje. Então, acho que isso quem tá ali de frente, fazendo, vendo acontecer, ouve muito, né? A gente ouve, como professor, a gente ouve muita gente falando, eu tô muito mais flexível, eu tô muito mais calmo, eu tô conseguindo centrar mais no que eu preciso fazer, tô procrastinando menos, enfim, várias coisas que a gente ouve. Mas quando tem um estudo onde né, foi parametrizado, foi feito, as pessoas... Tá ali, cara, é um documento, sabe? Você pode ir mais além. É um documento, mas vamos combinar. O yoga existe há milênios, né? Ele tem a benção da nossa ciência, porque para entrar no Ocidente, né? Ele não precisa da benção da ciência. Mas é interessante a benção da ciência, porque a benção da ciência é um passe livre, né? É um respaldo. Porque eu também não posso pegar, enfiar tudo dentro de uma bacia e falar... Todo mundo pode entrar aqui, que todo mundo vai ser beneficiado com yoga. E se eu der uma yoga para uma pessoa que está em surto psicótico, né? Será? Então, assim, a gente tem que ter os critérios, né? E a régua da nossa ciência, né? Sim. Ajuda a gente a pensar sobre isso. A direcionar, né? E eu, dentro dessa última pesquisa, eu fiz que a gente tem várias pesquisas, né, várias matérias, né, enquanto a gente está estudando, e eu era aquela pessoa que ficava com um caderninho, tudo que falavam de qualquer autor, de qualquer filósofo, eu falava, mas o yoga? e aí isso acabou virando um artigo, que é o yoga, um diálogo com a saúde coletiva, né? Como que é você trazer uma cultura, né, milenar, oriental, perdão, né, para dentro do Ocidente em 2025 agora, né? Será que ela é do mesmo jeito, né? Porque o Patanjali compilou lá, né? Sim. Mas antes do Patanjali a coisa já existia. Já. Será que não tem que mudar? Será que existe aquele yoga original, né? Se for original, não vai ser igual latim, né? Já morreu. A gente tem que ressignificar e tem que transformar. Mas continua sendo união, né? Continua sendo integração, né? Continua sendo
se conhecer, um convite, né, ao autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me entendo, né? Igual o Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Quanto mais eu me conheço, mais eu me entendo. Eu vejo o que eu tenho de bom, eu vejo o que eu tenho de ruim. Então eu me abraço às minhas potências, mas eu também acolho as minhas limitações e me entendo do jeito que eu sou. E assim eu vou tentando me melhorar, né? E aí eu vou me aceitando, me amando, e de repente eu olho para o outro. E eu vejo naquele outro aquela pessoa que de repente eu passei por uma coisa difícil que ela está passando, e eu olho para ela à vontade. Quantas vezes a gente olha para o outro e fala: por que não acredito? Que absurdo, e enfia o dedo na cara. Não. Eu consigo reconhecer isso em mim também, né? E eu passo a olhar para o outro com um pouco menos de reatividade, né? Verdade. Com mais serenidade, com mais compaixão, compreensão. E aí eu começo a ver o outro e falar assim: poxa, eu sei que isso vai passar, né? E você começa a desejar a felicidade do outro. Você começa a perceber que, como você passou por aquilo, você quer que a outra pessoa sinta aquilo. E aí você começa a pensar na felicidade do outro, a trabalhar pela felicidade do outro. E o mais legal, a gente vai vendo que ver o outro feliz nos realiza. Se isso não for união, se isso não for integração, eu não sei o que é, sabe? Verdade. Então, assim, pensando, né, no ponto de vista, né, da gente unir, integrar essa filosofia, aí tento trazê-la para dentro da saúde, mas ela está em todos os lugares que a gente anda. Verdade. Né? A gente estava comentando, né, da aula de yoga, mas a aula de yoga, ela também está dentro de um trânsito, né, no trânsito danado que você não consegue se mexer, às vezes o som do carro não está funcionando, né? E você está com calor, mas tem algum propósito de você estar ali. De repente, eu já tive vários insights no engarrafamento, assim, né? Que é o momento que você tem que estar ali, você não pode sair dali, né? E aí você fica: que droga, mas foi uma pessoa, né, que foi acidentada lá na frente, né? Poxa vida, né? Olha só que coisa. Então, se a gente começa a enxergar as coisas um pouco além das nossas necessidades... que é meus 10 minutos, né? Uma pessoa que está ali lutando contra, né? Além das nossas necessidades, a gente vai ver que a gente se torna muito mais feliz e se frustra muito menos, né? Porque só atender as nossas expectativas, só o que é bom pra gente, né? Quando a gente começa a entender as coisas como elas são. É verdade. Marina, eu vi que você bom, eu não, né, gente? Todo mundo viu aqui que está acompanhando o programa, como ela é estudiosa, como ela curte estudar, pesquisar, ir a fundo. E me conta um pouco de como foi parar na China, né? Porque você foi estudando e fez um curso na China. Como foi essa experiência para você? Como que isso aconteceu? Bom, na verdade, ir para a China foi um presente do universo, né? Foi mais um, né? Sim. Mas foi um presente, assim, acho que foi uma graça mesmo, porque na verdade, assim, né? Se eu fosse conversar com o universo, eu ia falar assim: universo, olha só, acho que você errou. Não é a China, é a Índia. É a Índia. Mas tem muito conhecimento ali, né? Não, claro, não, foi só uma piada. Né? Tá. Eu não perco a piada. Mas o que acontece? Eu trabalho com as práticas, né? Defendo as práticas de integrativas aqui dentro do Espírito Santo. É um movimento dentro do SUS que assim, quando a gente vê na iniciativa privada, né, neguinho, as pessoas pagam caro, né, por uma prática e tudo, e dentro do SUS a gente tem muitas dificuldades, né, na implementação dessas práticas. A gente se esbarra, né, com a falta de recurso, né, do Ministério, né, do próprio Estado. Então a gente luta para encontrar o espaço dessas práticas. Você acha que às vezes também tem um pouco de má vontade, assim, das pessoas com relação a isso, assim, do órgão público de poder liberar com relação a ser uma prática integrativa ou não? Você acha que é falta mesmo de recurso? Olha só, eu acho que é falta, antes de qualquer coisa, né? Não vou ficar falando do Estado. Não mas, é assim, política, eu acho é que é falta de no geral, sociedade, conhecimento. De busca também das pessoas. Falta de conhecimento.
eu cheguei até quando eu entrei na CESA, né? Lá na parte de gestão, a gente chegou a publicar um artigo no primeiro ano sobre como é que é o cenário, né, o diagnóstico situacional das práticas integrativas do Espírito Santo. E a gente constata essa incipiência, né? Foi em 2021, 2022, a gente constata essa incipiência, poucos municípios oferecem, a gente tem um desconhecimento da parte do gestor. Às vezes, assim, falta tanta coisa para cobrir, né, de recurso. Sim. Então, assim, acaba que a gente não tem um recurso específico para isso, né? Temos lutado, mas aí já é um outro podcast essa situação, né? Mas assim, Entendo. Só tentando responder a pergunta, né? E aí eu vejo que hoje, em 2025, todo ano a gente faz o diagnóstico. Eu vejo como que já cresce, né, o conhecimento, como que as coisas já vão florescendo e o nome fica mais fácil, o nome fica mais macio. Só que a gente tem muitos desafios. Eu acho que a gente pode marcar uma hora para falar sobre isso. Mas aí, voltando à questão da China, né? O que acontece? Aí o governo chinês ele vive fazendo esse intercâmbio com os estados, né? Convidando para poder conhecer a cultura, né? Eu fui em nome da medicina chinesa e eu era, no caso, eles pegaram a região. Eles devem fazer isso com todo o Brasil, mas eles pegaram a região que eles entendem Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Eles pegaram várias pessoas da iniciativa privada, né? E pegaram os representantes do SUS para conhecerem a cultura chinesa, né? As práticas integrativas. A gente fez as práticas integrativas, a medicina tradicional chinesa. Então a gente fez uma imersão, né, de medicina chinesa nesse tempo e foi muito legal. Abre muita cabeça. Você chega de novo, né? Volta cheio de ideias, mas para mim foi um presente mesmo, assim. Foi uma coisa assim que foi uma oportunidade, né? Que foi via consulado chinês, né? Nossa, que apareceu isso. Foi muito bacana. Muito legal. É uma experiência única, né? Uma experiência única. Bom demais. Gente, já estamos quase chegando no final, né? E a gente agradece de novo aos patrocinadores. Temos patrocinadores aí? Vamos lá, então, né? Eles são importantes. Então, pessoal, eu agradeço a Empire, que faz esse podcast acontecer. Nossa empresa de marketing. Eu falei, né? Vamos fazer a sua logomarca, vamos aproveitar. Acesse esse QR Code, lá tem todas as informações. Você consegue ver os trabalhos feitos para outras empresas, então aproveite. O nosso desafio D14D, que está em pleno vigor, está acontecendo. Você perdeu esse trem que passou, não se preocupa, haverão outros. E você pode fazer a qualquer momento. Acesse esse QR Code, entra lá e saiba tudo. Acesse as nossas redes sociais, tá? Da Somos. A Somos tem o Franklin Convida, tem o Atma Voz e você também tem a oportunidade de ter o seu podcast. Entre em contato com a gente por esse QR Code, siga as nossas redes e venha estar por dentro de tudo. Gratidão, gente. Marina, pra gente estar nessa reta final, nossa, assim, gratidão demais, a sua história é maravilhosa. Realmente a gente vai precisar de ter mais uns 2, 3 podcasts para poder colocar tudo em pauta, que eu acho que eu fiz aqui 20 perguntas para ti, eu fiz 3. Ou seja, a gente já tem material para os próximos. Eu vou te fazer, a gente vai fazer um bate-bola agora. Eu vou falar para você uma palavra. Eu queria que você falasse um sentimento que essa palavra te traz, tá? O yoga. Gratidão. A fisioterapia. Gratidão. A sua família. Gratidão. Os seus filhos. Gratidão. Vitória. Pertencimento. O Espírito Santo. Desejo. O olhinho daquelas pessoas que foram ajudadas
com o seu trabalho? Gratidão elevada à 10ª potência. E olha, gratidão demais por Namastê. ti. Namastê. E eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, o pessoal que te viu, ficou encantado, quer fazer uma aula de yoga contigo, é possível? Você está dando aula atualmente? Onde você está dando aula? Fala pra gente um pouquinho. Olha, atualmente eu voltei ao meu local de origem. Eu estou dando aula em Fradinhos, no espaço da Lúcia Brum, às terças e quintas, 6h45 da manhã. Faço as minhas práticas de yoga diárias, né? E gosto muito de, no final de semana, reunir amigos no parque para estar fazendo yoga também. Me chama! Sim, será uma alegria, vai ser uma alegria, com certeza. Eu vou. Inclusive, sábado passado, fizemos uma prática ao nascer do sol em Jacaraípe, bem cedinho. Que coisa linda. Foi maravilhoso. Foi o primeiro evento do Atma. Foi um sucesso, deu muita gente. Depois fizemos um café da manhã com frutas. Mas pegamos 5 horas da manhã. Fomos muito maldosos. Não é não, porque a gente acorda de verdade. Nossa, tem o dia todo ainda depois. Assim, é maravilhoso. Mas 5 horas da manhã. Eu falei assim, a gente tem que começar de noite, porque é a hora mágica. E a gente terminou de dia. E foi assim... Foi lindo, foi surreal. Então, assim, sempre que tiver práticas, me chama. E eu também quero contigo também, com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom. Muito bom te reencontrar, né, Wendel? Muito bom. Sim, muito bom. Gente, gratidão e até a próxima do Atma. Até mais.